Olá! O treinamento de hoje vamos falar sobre os cuidados de enfermagem em distúrbios respiratórios. O meu nome é Lucila e hoje nós trouxemos dois convidados, os fisioterapeutas Maiara e José, mais conhecido como Zeca. Sistema respiratório. O sistema respiratório fornece oxigênio para o sangue, que é transportado até as células do corpo e elimina dióxido de carbono através de um processo de difusão entre os alvéolos e o sangue, denominado hematose. Terminologias utilizadas nos distúrbios respiratórios: eupneia, frequência respiratória normal. Taquipneia, frequência respiratória maior que a normal para a idade. Bradipneia, frequência respiratória menor que a normal para a idade. Dispneia, desconforto respiratório. Ortopneia, melhora do desconforto em decúbito elevado. Apneia, ausência de movimentos respiratórios. Hemoptise é um escarro com presença de sangue e epistaxe, um sangramento nasal superficial. Doenças respiratórias. As doenças respiratórias prejudicam a ventilação pulmonar e a troca de gases alveolares. Elas podem ser divididas entre agudas e crônicas. As agudas podem causar dispneia, hipoxemia e até insuficiência respiratória. E as crônicas já é progressiva e o paciente apresenta sintomas leves por anos. Agora eu vou citar alguns principais sinais e sintomas dos distúrbios respiratórios. Dispneia e esforço respiratório. O paciente apresenta taquipneia, tiragem intercostal, uso de musculatura acessória, batimento de asa do nariz e uma oximetria menor que 90. Em hipoxemia, o paciente apresenta taquicardia, sudorese, cianose, cefaleia, confusão mental, agitação ou torpor. Em obstrução, pode causar ronquidão, afonia, chiado, sibilo e respiração ruidosa. E em caso de pneumonia ou exacerbações, o paciente vai apresentar febre, tosse, respiração ruidosa, náusea e vômito, dor torácica ao respirar ou até hemoptise. Esses são alguns dos sinais e sintomas, mas podem acontecer outros e nem sempre vão acontecer todos. Oxigenoterapia suplementar. É o fornecimento de oxigênio como proposta terapêutica acima dos níveis atmosféricos, com o objetivo de corrigir a deficiência de oxigênio no sangue. De acordo com o quadro clínico do paciente, podem ser ofertados os seguintes tipos de oxigenoterapia: baixo fluxo, oferecer oxigênio suplementar cujas alterações de saturação são brandas e não tem um controle fiel da FO2. No alto fluxo, nesse caso é ofertado um nível maior de oxigênio através do aumento da pressão das vias aéreas, com maior controle da FO2 nesses casos. Vias artificiais, podendo ser tanto pela intubação orotraqueal ou traqueostomia, fazendo uma conexão com o ventilador mecânico. Cuidados de enfermagem na oxigenoterapia. Testar o fluxo antes de acoplar ao paciente, ajustar e monitorar o volume e o fluxo de oxigênio ofertado antes de colocar no paciente, para que não vá aquele jato de oxigênio na narina. Manter a cabeceira sempre elevada, posicionar e ajustar o dispositivo na técnica correta e de forma confortável para o paciente. Monitorar saturimetria, sinais vitais e sinais de esforço respiratório. Realizar higiene do catéter ou da máscara a cada 24 horas. Em caso de suspensão temporária da oxigenoterapia, acondicionar os dispositivos em um saco plástico para posterior uso pelo mesmo paciente. Identificar vazamentos no copo, no circuito ou no fluxômetro. Monitorar a água do copo do umidificador e registrar em prontuário tanto o procedimento quanto o fluxo que foi usado. Aí na foto mostra alguns sistemas de oxigenoterapia suplementar e agora nós vamos falar um pouquinho de cada um deles.
Catéter nasal ou catéter tipo óculos. O catéter nasal nós não utilizamos aqui na casa, mas ele é um catéter que introduz na narina, faz uma medição entre o lobo da orelha e a ponta do nariz e introduz na narina. Porém, a gente usa mais aqui o catéter tipo óculos. Ele vai de um fluxo de 1 a 6 litros por minuto, limita-se a naso e orofaringe, é confortável, mais confortável para o paciente. Pode ressecar as mucosas nasais, a umidificação nesse caso é opcional, é indicado para pacientes com hipoxemia leve, que é um sistema de baixo fluxo. A maioria dos pacientes não toleram um fluxo maior de 4 litros, do que 4 litros por minuto. Apesar da literatura falar que pode ir até 6, os pacientes costumam não conseguir, não toleram um fluxo maior que 4. A FO2 nesse caso, a FO2 ambiente, né, é 21%, e quando está com 1 litro, ela fornece 24% de FO2, a cada litro que sobe, aumenta 4%. Porém, essa FO2 ela não é confiável. Máscara facial aberta ou simples, também pode ser chamada de macromáscara, tenda. Nesse tipo de máscara, utiliza-se um fluxo mínimo de 5 litros por minuto para evitar acúmulo de CO2 na máscara e reinalação pelo paciente, né? Ela é simples e leve, ela é ajustada sobre o nariz e a boca e fixada através de um cordão. A umidificação, nesse caso, é indicada. Os pacientes podem ter sensação de claustrofobia, né? Porque a máscara fica ali na frente, cobrindo quase que o rosto todo. Causa um desconforto para falar, para expectorar e até para se alimentar. E nesse caso, a FO2 de 5 a 6 litros fornece 40%, de 6 a 7, 50%, de 7 a 8, 60%, porém, não é uma FO2 confiável. No caso da oxigenoterapia na traqueostomia, em uso de máscara de traqueostomia, equivale ao uso da máscara simples. Essa máscara de traqueostomia, ela também é conhecida como máscara de Hudson. Vocês conseguem visualizar aí pela fotinha que ela tem uma forma de girar para dar uma maior comodidade para o paciente. E a FO2 também segue os mesmos princípios da máscara, também não é confiável. Em pacientes de traqueostomias, utiliza-se muito a peça T, que ela é muito utilizada no teste de respiração espontânea, em casos de desmame da ventilação mecânica. A Mayara vai falar um pouquinho sobre todo o sistema de oxigenoterapia por máscara simples e máscara de Hudson. A gente tem também na oxigenoterapia de maior fluxo, lembrando que catéter nasal a gente usa até 5 litros, né? Mas já é um pouco desconfortável para o paciente. Acima de 5 litros a gente precisa usar máscaras que fornecem um fluxo maior. Aí tem a máscara tenda, né? Esse tipo de máscara facial aqui, onde vai vir uma traqueia, né? Conectada à máscara, uma traqueia, e vai conectar no copo de O2, que sempre deve estar com água, tá? Para umidificar. Aí a gente coloca a água e esse modelo de copo é interessante falar porque a gente tem um copo de O2 simples, onde a gente conecta o extensor de O2 e não a traqueia, mas o copo para macro, né? O copo de macro nebulizador é esse daqui, que é a abertura para traqueia, ó. Quando o paciente também está traqueostomizado, fora da ventilação mecânica, em uso de oxigenoterapia, aí a gente usa também esse copo para fornecer O2 via máscara de Hudson, que é essa daqui. Existem máscaras que tem um dispositivo que a gente coloca o extensor de O2, normalmente, mas essa não tem. Aí a gente precisa do mesmo esquema, seguir o mesmo princípio da macronebulização com a máscara de alto fluxo, máscara tenda ou máscara facial, tá? Então a gente vai pegar a traqueia, conectar aqui e conectar no copo de macronebulizador, sempre com água. Máscara com reservatório, também conhecido como máscara reinalante ou máscara não reinalante. A Mayara vai explicar um pouquinho da diferença entre os dois. Ela é semelhante à máscara simples, porém com um reservatório na parte inferior.
A bolsa reservatória, ela possibilita maior oferta de FiO2. A umidificação é recomendada e o fluxo deve ser suficiente para não colabar o reservatório na inspiração. O desconforto para falar e o ressecamento e irritação dos olhos pode acontecer. A FiO2, nesse caso, 6 litros por minuto é 60%, 7 litros 70%, 8 80%, de 9 a 10 de 80% a 100%, mas essa FiO2 não é confiável. Essa é a máscara não reinalante ou com reservatório. Ela oferta altos fluxos de oxigênio, né? A gente consegue no fluxômetro até 15 litros. A FiO2 não é confiável, a gente não sabe quanto que a gente manda para o paciente. O importante é que essa bolsa, para que o paciente não reinale CO2, que essa bolsa esteja sempre cheinha, ela não pode estar colabada, tá? Quando o fluxo for menor, a gente também precisa tirar, né, essas válvulazinhas para evitar que o paciente reinale CO2, tá? Então ela fornece aí até 15 litros ou até um pouco mais, dependendo aí do fluxômetro, né? Com sempre lembrar que essa bolsa precisa estar cheia, não pode colabrar para evitar a reinalação de CO2. Ela tem uma válvulazinha aqui, tá? Que quando o paciente inspira, ela abre, puxa o ar, vai o oxigênio para o paciente, e quando o paciente expira, não volta CO2 para dentro desse reservatório, tá bom? Máscara de Venturi. Essa máscara nós não temos aqui na casa, mas a gente trouxe para mostrar para vocês que é um sistema que pode, quem sabe no futuro a gente pode adquirir aqui para uso na instituição. Ela é de alto fluxo, o sistema de válvula, adaptador e a máscara. Essas válvulas, elas ofertam FiO2 variáveis, né, conforme essas coresinhas aí, esses adaptadorzinhos na foto. O orifício permite a entrada de ar ambiente de acordo com a válvula escolhida. Ela tem uma maior precisão de FiO2. As cores dos adaptadores não são universais e variam de acordo com o fabricante. A FiO2 é de 24% a 60%, varia conforme o adaptador, né? E quanto maior o fluxo, maior a FiO2. Catéter nasal de alto fluxo. É um método pouco utilizado antes da pandemia, mas depois da pandemia ele vem sendo mais utilizado e ainda segue em estudo avaliativo. Ele é de alto fluxo, né? Fornece uma concentração controlada de oxigênio. Nesse caso, ele é aquecido e umidificado e o fluxo pode ir até 60 litros por minuto, conforme o aparelho, né, a especificação que você colocar. É uma alternativa usada ao recurso da VNI e da intubação, né? Atentar para dobras no circuito, que é o maior cuidado que tem que ter. Ele é muito utilizado na pós-extubação e a FiO2 varia de 21% a 100%. Agora o Zeca vai falar um pouquinho para a gente sobre catéter nasal de alto fluxo. Então, gente, vamos falar agora de catéter de alto fluxo. Esse é um aparelho que nos fornece até 40 litros. Qual que é a diferença dele para as outras oxigenoterapia? Eu consigo medir a FiO2, que vai de 21% a 100%. Nosso aparelho está desligado aqui, mas vai aparecer aqui para a gente a FI, que é 21% a 100%. Lembrando que ele sempre tem que estar conectado a uma água de 1000 litros, porque acima de 5 litros a literatura pede para ser umidificado o gás. Então, e fica muito mais confortável ao paciente. Os cuidados que devemos ter na água a esta peça é não deixar a peça dobrada e nem deixar a água vazia. Sempre que estiver vazia, pedir a um fisioterapeuta, um enfermeiro a estar repondo esta água. O aparelho eu já falei com vocês, que 21 a 100 e dá o fluxo de oxigênio que a gente precisa para aquele paciente. E nessa máquina chegamos até 40, né? Na UTI NEO chegamos até a 8 litros. Este é o catéter, tá vendo? Ó? Ele tem essa forma de curva que entra direitinho no nariz, ficando assim ao paciente.
O circuito, ele é liso. Cuidados com circuitos, não pode deixar ir ao chão e sempre tomar cuidado a dobrar ele ou está prendendo na cama. É um circuito muito utilizado pós-pandemia de Covid, mas algumas vivências na pediatria como para o tratamento de bronquiolite. Ventilação não invasiva. É através do ventilador mecânico. Utiliza-se máscaras que podem ser nasal, full face ou total face. Ela tem suporte de pressão positiva contínua nas vias aéreas, pode ser pelo aparelho do CPAP ou de BiPAP, sem uma via artificial. Ela reduz o trabalho respiratório, melhora as trocas gasosas e reduz a incidência de intubação. Pode causar vermelhidão ou até lesão por pressão na face por uso prolongado. Pode causar também irritação nos olhos, ressecamento nasal e boca, claustrofobia e broncoaspiração em caso de paciente que apresenta, tem enjoo e apresenta vômito. Nesse caso, precisa-se de tirar a máscara imediatamente. Um cuidado que precisa ter é atentar para as desconexões do circuito e o fluxo varia de 40 a 140 litros por minuto. Gente, então, vamos agora falar de VNI. Nós temos dois jeitos de fazer a VNI, que é a ventilação não invasiva. O jeito convencional feito em uma UTI ou unidade intermediária é pelo ventilador mecânico. Quando a gente usa o ventilador mecânico, a gente usa uma válvula, um joelho. Ele não tem saída, é ligado direto a um Y, e esse Y é um ramo INS e o ramo ES da ventilação mecânica. A outra forma é pelo aparelho de ventilação não invasiva, o BiPAP ou o CPAP. Nesse, notar que o joelho é diferente, ele tem uma exalação, porque ele é ramo único, direto ao aparelho, que é conectado a uma fonte de oxigênio. Vamos lá, gente, cuidados que a gente tem que ter com a VNI. Nós temos várias interfaces, essa aqui é a Total Face, ela acopla total ao rosto do paciente. Ela pode desconectar e tem que ser recolocada imediatamente. O alarme apita. Veja, se não é desconexão, conectar imediatamente ao paciente. Caso de vômitos, tirar imediatamente do paciente e colocar outra fonte de oxigênio. As outras interfaces que nós temos é oro-nasal, nasal e prongas, muito utilizadas em neonatais. Vias artificiais através da ventilação mecânica. Pode ser por intubação orotraqueal ou traqueostomia. Entre as complicações podemos citar: o tubo pode causar lesões na comissura labial, na língua e na face devido a uma má fixação. Pode acontecer extubação acidental, por isso a importância da fixação e de uma vigilância contínua ao paciente. Pode acontecer pneumonia associada à ventilação mecânica, que iremos fazer um treinamento mais posteriormente. Pode também acontecer ruptura alveolar, distensão gástrica ou até desequilíbrio ácido básico. A traqueostomia ela é feita quando há uma necessidade de ventilação mecânica prolongada, porque ela protege contra a broncoaspiração e também as lesões citadas acima, e ela proporciona um maior conforto ao paciente. No ventilador mecânico, os ciclos podem ser controlado, assistido e espontâneo. E as ciclagens podem ser por volume, fluxo ou tempo. E a oferta de oxigênio pode variar de 21% a 100% de FO2. Agora vamos falar um pouquinho sobre as modalidades ventilatórias. A ventilação assistida. O paciente estimula a respiração e o ventilador mecânico garante o volume ideal a cada inspiração. Na ventilação controlada, a frequência respiratória e o volume são controlados pelo ventilador mecânico, independente do esforço do paciente. Na ventilação assisto-controlada, a frequência e o volume oscilam de acordo com o estímulo do paciente. Na ventilação mandatória, permite as ventilações espontâneas entre os ciclos controlados pelo ventilador mecânico. E na ventilação com pressão de suporte, a pressão positiva na inspiração, poupando a musculatura do paciente,
e a frequência e o volume é determinado pelo paciente. Cuidados de enfermagem na intubação orotraqueal. Monitorar a oximetria, sinais vitais, perfusão periférica e coloração da pele. Manter um decúbito de 30 a 45 graus. Realizar a troca das fixações sempre que for necessário, monitorando a marca na rima bucal. Realizar a higiene oral, aspiração nasal, oral e tubo orotraqueal. Atentar para lesão facial por pressão. Atentar para risco de tração acidental ocasionada tanto pelo circuito quanto pelo paciente que está agitado. Sobre a fixação do tubo orotraqueal. Existem vários modelos de fixador no mercado. Atualmente estamos usando um fixador com trava, mas nós já utilizamos esse fixador com adesivo. O importante da fixação é que ela esteja bem fixada e limpa e seca. Cuidados de enfermagem na traqueostomia. Monitorar a oximetria, sinais vitais, perfusão periférica, coloração da pele, manter um decúbito de 30 a 45 graus, realizar a troca das fixações sempre que necessário, fazer o curativo sempre que estiver sujo, para mantendo sempre limpo e seco, se necessário for, várias vezes ao dia. Observar o aspecto do estômago, se não está tendo algum sangramento local, algum tipo de secreção ali. Realizar higiene oral, realizar a higiene da máscara ou a peça T, se caso tiver em uso. Realizar a higiene da cânula, seja ela plástica ou metálica. Aspiração oral e da traqueostomia. E atentar para a tração acidental, ocasionada tanto pelo circuito quanto pelo próprio paciente, ou por cobertores e movimentação incorreta do paciente. O curativo e a fixação da traqueostomia. Existem curativos no mercado prontos, porém aqui na casa nós utilizamos o curativo com gaze. Então, a gente orienta a dobrar a gaze, botar a dobra dela encostado ali na cânula de cada lado e colocar uma gazezinha logo abaixo ali para coletar possíveis secreções que estejam saindo. Evitar cortar a gaze com tesoura, porque ela solta uns fiapinhos de linha e esses fiapos podem entrar no estômago do paciente. Então, a indicação é que faça com gaze dobrada. Agora vamos falar sobre os alarmes do ventilador mecânico. Todo alarme que tocar deve ser monitorado imediatamente buscando a causa. Identificar se não há uma desconexão do circuito. Na VNI pode estar desconectado as traqueias, o joelho ou até a máscara. Na ventilação mecânica pode acontecer desconexão do circuito tanto na intubação orotraqueal quanto na tráqueo. E no catéter de alto fluxo, observar se não tem dobra no circuito, falta de água, desacoplamento do catéter no nariz. Identificar se não houve perda da via aérea artificial, uma extubação ou uma decanulação. Acionar a equipe logo após resolver a possível causa do alarme e, em caso de queda de energia, acionar a equipe imediatamente e ambusar o paciente. Lembrando que os alarmes eles não são somente de responsabilidade da fisioterapia, ele é da responsabilidade de todos os profissionais, seja ele médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Quem viu o alarme de primeira, observa, avalia, busca o que pode estar acontecendo e depois solicita a equipe da fisioterapia para avaliar o paciente. Aspiração. A aspiração de vias aéreas ela não é exclusiva do fisioterapeuta. A enfermagem tem autonomia e responsabilidade de manter esse cuidado com a via aérea, seja ela artificial ou não. Os fisioterapeutas agora vão mostrar a técnica da aspiração para vocês. Agora a gente vai falar sobre o sistema de aspiração fechado, tá? A gente consegue fazer das duas formas. A gente consegue fazer da forma aberta, que é a forma mais convencional. A gente precisa de utilizar luva estéreo, enfim, precisa montar o campo estéreo, o procedimento é feito todo de forma estéreo.
No sistema de aspiração fechado também é estéril, tá? Porque a sonda ela fica toda em volta deste plástico e o sistema fica fechado, tá? E o nome desse dispositivo é sistema de aspiração fechado, tá? Existem várias marcas, mas né, a gente costuma chamar com o nome de marca, mas é sistema de aspiração fechado. Esse especificamente, e muitos no mercado, tem um sistema de trava, tá? Para evitar que a sonda fique dentro do paciente, que é esse sistema de trava aqui, ó. Destravou, travou na verdade, e destravou, tá? Uma vez que você destrava, você consegue inserir a sonda no paciente, tá? Ó, na traqueostomia ou no tubo. Como a gente insere a sonda até quando? A gente insere a sonda até a carina, que é o final da traqueia. Como que a gente sabe isso? Ou você pode sentir uma resistência, ou quando o paciente está bloqueado, que não tem tosse, tá? Você sente a resistência, melhor falando. E quando o paciente não está bloqueado, não está sedado ou só sedado, quando o paciente tem estímulo de tosse, uma vez que você encosta, o paciente vai tossir. Então, as duas formas, ou você sente a resistência ou o paciente tosse, tá? Uma vez que introduziu, a gente já pode ir introduzindo, aspirando, a gente, vai apertar esse dispositivo, todos têm um botãozinho para apertar. A gente pode fazer aspiração normalmente, tá? Como se fizesse com o sistema aberto, vai, gira a sonda, puxa, volta, tá? Lógico, menor mobilidade do que o sistema aberto, mas ainda assim a gente consegue ter um pouco de mobilidade. Caso seja necessário, não é indicado, mas caso seja necessário, durante a aspiração, a gente precisar estilar soro, a gente faz, né? Nessa via aqui, a gente estila, tá? Terminou a conduta, terminou de aspirar, volta puxando, voltou. Passou a sonda dessa travinha, trava de novo, tá? Esse modelo especificamente tem um botãozinho que trava o botão de aspirar, tá? Que trava o botão de acionar. Nem sempre tem, tá? Porque são modelos diferentes. Esse modelo especificamente que a gente tem usado, ele também desenrosca aqui. Então pode acontecer de ter que enroscar. A gente faz a troca desse sistema de aspiração fechado sempre que houver sujidade, aqui dentro desse balãozinho, né, desse plástico. Talvez tenha também obstrução do circuito, tá? A gente faz a troca, ou de 3 em 3 dias, ou conforme manda o fabricante. Gente, falamos então do sistema de aspiração fechado, agora vamos falar um pouco do sistema de aspiração aberta. Toda vez que falar em sistema de aspiração aberta, nós temos que fazer tubo e tráqueo, sempre de modo estéreo, ou seja, usar luva estéreo, sonda estéreo. Após isso, vamos aspirar vamos aspirar nariz e boca. Não precisa ser estéreo nesses casos. Então vamos começar. Pegaremos nossa sonda, vamos acoplar num campo de aspiração, ou seja, uma sonda conectada ao vácuo. Beleza. Conectamos. Iremos iremos aplicar. Se for na tráqueo, na boca ou nariz, depende aonde o paciente estiver necessitando. Se for no nariz, sempre clampear antes de entrar na fossa nasal, entrar sempre de maneira passando um pouco de lidocaína para não incomodar a via dos pacientes, e sempre entrando de forma reta e aspirando sempre devagar e evitar movimentos circulares. Sempre introduza e tire de forma mais rápida possível. Já falamos sobre oxigenoterapia, sobre a aspiração e agora a vez da nebulização. A nebulização em pacientes sem via aérea artificial
é através de circuito com máscara. No paciente em ventilação mecânica, por tubo orotraqueal ou traqueostomia, utiliza-se a peça T mais um adaptador universal. Importante, colocar no ramo inspiratório e retirar o filtro. Em pacientes traqueostomizados fora da ventilação mecânica, acoplar o copo na máscara de Hudson ou na peça T. E, em caso de peça T, certificar que há um ramo para exalação. Sobre a nebulização, no paciente sem via aérea artificial, a gente usa o circuito comum, né? Ó, a gente vai desenroscar, colocar o líquido, enroscar, adaptar direto no fluxômetro na parede. Esse é de oxigênio, mas pode ser o fluxômetro de ar comprimido, se o circuito for de ar comprimido, tá? Se o paciente não tiver em uso de oxigenoterapia. Se o paciente estiver em uso de oxigenoterapia, precisa ser o de oxigênio, tá? Adaptou, vai colocar entre 5 a 10 litros de fluxo e deixar aproximadamente durante 20 minutos de nebulização até o líquido acabar. Agora, para a gente fazer nebulização no paciente em ventilação mecânica que não tem circuito próprio, porque tem ventilador que tem seu circuito próprio. Os que não tem, que a gente precisa fazer de forma externa, a gente vai precisar de uma peça T, ó, uma peça T e um adaptador universal. Esse aqui é uma peça separada. Por quê? No ramo inspiratório do paciente, você vai chegar lá no ventilador, vai ver onde está o ramo inspiratório, o ramo que manda a pressão, manda o fluxo de ar para o paciente, vai conectar, ó, na peça, no adaptador universal que está conectado na peça T. Um ramo vai conectar no Y e o outro ramo na traqueia. Na verdade vai ficar assim, ó, tá? No ramo inspiratório do paciente. Importante, toda vez que fizer a nebulização, retirar o filtro do respirador, tá? É muito importante isso. Então, para ventilação mecânica, independente se o paciente tiver com tubo ou se o paciente tiver traqueostomizado, entubado ou traqueostomizado, se usa essa peça, tá? Colocando no ramo inspiratório da ventilação mecânica, do ventilador. Se o paciente estiver traqueostomizado fora da ventilação mecânica, a gente faz a nebulização na máscara de Hudson. Como que a gente faz? Pega o circuito de ventilação, de nebulização e adapta na máscara de Hudson. Ó, posicione e adapta, tá? De uma forma que o copo fique em pé para não derrubar o líquido. Outra forma também, se não tiver a máscara de Hudson, né? Se o paciente estiver na peça T, a gente pega a peça T, um ramo vai estar para o paciente, por exemplo, esse ramo, uma traqueinha conectada no paciente. Um ramo a gente conecta a peça de nebulização e um ramo deve ficar aberto, sempre aberto. Nunca se coloca nebulização, nunca se manda fluxo nenhum para o paciente quando não for por máscara, né? Se o paciente não tiver em ventilação mecânica, em uma oxigenoterapia, se não for por máscara, a gente nunca deve tampar uma saída. A gente sempre precisa deixar um ramo exalatório, tá? Então a gente conecta na peça T e leva isso para o paciente. Sempre deixando, e importante, não deixar a coberta tampar, não deixar o paciente virar e obstruir esse ramo, tá bom? Porque precisa de um ramo exalatório, um ramo expiratório. Agora, por último, vamos falar sobre a aerossolterapia. Em pacientes fora da ventilação mecânica, utiliza-se o espaçador quando o paciente não entender a técnica, quando em sonolência ou quando indicado pelo médico. Abaixo nós temos um quadro que indica quando ou não utilizar o espaçador. Já em pacientes em ventilação mecânica, é realizado no espaçador específico para aerossolterapia e spray. O espaçador ele deve ficar próximo ao tubo orotraqueal e realizar o puff durante a inspiração do paciente. Também pode ser realizado no sistema de aspiração fechado, porém, nesse caso, a distribuição da medicação é menor e menos eficaz. Sempre lembrando de realizar o puff durante a inspiração do paciente. E,
uma coisa muito importante é ter atenção para não jogar a pecinha fora, porque é uma pecinha bem pequenininha. E a Maiara agora vai mostrar para vocês, na prática, como se faz. Sobre a aerossol terapia, é feita de acordo com prescrição médica, tá? Quando o paciente está sem via aérea artificial, está fora da ventilação mecânica, se for um paciente consciente, lúcido, ou que o médico não indicou o espaçador, tá? Aí a gente faz normal, né? A gente vai pedir o paciente para inspirar, aí na hora da inspiração você faz o puff da medicação, tá? Fez o puff, o paciente vai prender a respiração por aproximadamente 10 segundos, e você vai fazer da forma que estiver prescrito, 4 puffs ou 6, enfim. Quando o paciente não tiver nível de consciência ou para melhor absorção da medicação, a gente pode usar o espaçador, tá? A gente não vai estar aqui, mas vai ter a fotinha no slide para vocês. A gente vai conectar no espaçador, tem uma aerocâmera e uma máscara. Vai conectar, vai colocar na face do paciente e fazer o jato. Vai esperar aí de 10 a 20 segundos e fazer um próximo jato, de acordo com prescrição médica também. Sempre com a medicação, com esse dispositivo posicionado dessa forma, de pé, tá? Na vertical. Nunca deitado, nunca para baixo, para melhor disposição da medicação mesmo, tá? Quando o paciente estiver em ventilação mecânica, a gente tem 2 formas de fazer isso, o aerossol, tá? A gente vai tirar do dispositivo. Tem essa pecinha que é um espaçador, tá? Ela tem, ó, uma abertura onde a gente encaixa o recipiente e faz o puff, tá? Importante, esse recipiente, essa pecinha aqui, ela geralmente vai ficar aqui, ó, tá? Dessa forma. O que a gente precisa fazer? O ideal é que se tire o filtro para não danificar o filtro, tá? Quando o paciente estiver inspirando, isso a gente consegue observar no ventilador, isso a gente consegue também observar no tórax do paciente. Quando ele estiver puxando o ar ou quando o respirador estiver enviando o fluxo para ele, a gente faz o puff, tá? Terminou, fecha, volta o filtro. Muito importante, essa peça ela é de fácil perder, porque fica entre o filtro e a traqueinha. Então, quando o paciente sai da ventilação mecânica, quando troca o circuito, quando a gente troca esse filtro, muitas das vezes essa peça ela acaba sendo jogada fora. Então, é muito importante observar, quando tiver essa peça, não jogar fora, tá? Quando a gente não tiver essa peça, esse espaçador aqui, e o paciente estiver fazendo uso de sistema fechado de aspiração, a gente também consegue fazer, porém não com a mesma eficácia, isso é muito importante. Não consegue fazer com a mesma eficácia, mas também consegue fazer a aerossol terapia. Em alguns traquequer, tem alguns sistemas de aspiração fechado que já tem um dispositivo aqui. Tem outros que vem um dispositivo para a gente conectar e poder fazer a aerossol terapia, tá? Então a gente desconecta, coloca o dispositivo, abre, ó, abre, adapta, segura embaixo, ó, e faz, tá? Mesma coisa, fechou. Esse dispositivo ele pode ficar já acoplado no traquequer, não tem problema, que o sistema continua sendo fechado porque ele tem uma tampinha. Caso perder, só pedir novamente na farmácia, a gente pede um novo. Então, esse foi o treinamento de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O treinamento ficou um pouquinho extenso, porque eram muitos assuntos a serem abordados. A gente optou por reunir todos os assuntos em um treinamento só, para ficar uma coisa com uma continuidade melhor.
mas os próximos provavelmente serão mais curtinhos. Queria agradecer aos fisioterapeutas Maiara e Zeca por participarem conosco desse treinamento e agora vocês irão responder um questionário onde vocês também poderão colocar dúvidas e sugestões de novos treinamentos. Obrigada!